hoje a gente vive num momento que os homens e a masculinidade está sendo questionada, qual é a forma que uma masculinidade saudável e tudo mais. Você acha que a gente está vivendo numa sociedade hoje que até que para os homens o sexo também está tomando uma importância, está ocupando um lugar de menor importância? Difícil responder, né, essa pergunta. Difí- Talvez para os jovens, né, em relação à rotina deles, né? Mas eu tenho a impressão que não. Eu tenho a impressão que o sexo ainda é um afeto que move os comportamentos das pessoas, em grande medida, né? Uhum. É claro que tem um bombardeio de coisas que são importantes hoje na vida de uma pessoa, né? Então, de certa forma, assim, é difícil falar, porque mesmo que as pessoas estejam praticando menos sexo, não quer dizer que o sexo tenha deixado de ser uma questão importante para elas. Até porque a sexualidade permeia a forma como as pessoas se relacionam o tempo inteiro, né? Então, às vezes, o tipo de conteúdo que a pessoa consome, a forma como ela se veste, até coisas que não vão levar a uma relação sexual, alguma coisa explicitamente sexual, Mas expressam a sexualidade, né? sexualidade permeia todos os aspectos, né, do nosso comportamento. E nesse sentido, eu não acho que tenha perdido importância, porque você vê, por exemplo, a sexualidade é uma coisa que se expressa o tempo inteiro nas nossas comunicações de mídias sociais, né? Uhum. Então, né, ainda que não sejam conteúdos que sejam de sexo ou explicitamente sexuais, mas são, Mas permeiam o assunto, né? permeiam o assunto, permeiam os comportamentos, a forma de se vestir, a forma de falar, os gestos, enfim. Então, Mas é legal isso, porque quando a gente fala que, mesmo a nossa provocação também, não fala mais faz, também é isso, né? Quando a gente fala de, as pessoas têm tido menos atividade sexual, mas será que isso também, porque talvez surja um juízo de valor aí, né? E isso é muito ruim, mas talvez não também, porque talvez as pessoas tenham, quando elas têm uma atividade sexual, seja de maior qualidade, elas estejam mais entregues àquilo e não fazendo de uma forma compulsória ou não também. Então, cada caso vai ter que ser investigado de forma muito individual. Mas é para entender também o fenômeno de que não necessariamente, porque talvez antes se tivesse mais prática sexual, mas ela não tivesse boa para todo mundo também, né? Então, é sempre muito complexo quando você vai avaliar um fenômeno, né? De por que que alguma coisa está acontecendo. Então você sempre tem, por esse lado talvez seja vantajoso, mas por esse nem tanto, né? E tem um aspecto sexual, né? Nas relações heterossexuais principalmente, que é da fertilidade, né? As pessoas também têm tido menos filho. Não em todos os lugares do mundo, claro, né? Mas na nossa sociedade brasileira também, né? Então isso talvez também leve a menor atividade sexual, ou não. olha, na sua primeira parte da sua fala, assim, eu sou um pouco mais pessimista. Eu acho que, por exemplo, se um casal está tendo menos relação porque os dois estão super cansados, estão sem tempo e estão estressados com outras coisas. A- Difícil eu imaginar que a hora que for rolar Vai ser muito bom. puta, vai ser uma maravilha, porque assim, o fato de ter menos relação é sintoma de muitas coisas que complicadas, que impactam negativamente a qualidade de vida sexual, que estão acontecendo, e daí, sim, contar com muito otimismo que esse momento vai ser um momento, até porque daí entra em outras coisas, tipo assim, se cada um também tá consumindo mais pornografia, né? Porque não transa, mas daí consome mais pornografia, daí isso acaba até impactando negativamente a libido, a própria qualidade da relação, às vezes, depende, né? Tudo uma questão de equilíbrio, né? Uhum. Então, tem pessoas que consomem pornografia e têm uma vida sexual plenamente satisfatória e, tipo, beleza, É, né? porque não é pra abominar É, também né? a masturbação como se isso fosse algo proibido ou que, né, não é isso também, né? Não é, porque assim, masturbação, pornografia, o próprio fetiche que a gente conversou, nada disso impede você gostar disso e conseguir manter uma vida com qualidade de vida sexual, né? É diferente de quando isso se torna um problema, Acho né? que a gente tá falando dos extremos, né? Exato, é tudo uma questão de equilíbrio, né? Mas assim, o que acontece é, por exemplo, se um casal não tá transando porque
a libido tá meia boca, tá sem tempo, os dois estão cansados, estão estressados, tal. Às vezes ali nesse caldeirão, ficar consumindo pornografia é a pá de cal, né? Porque daí a pouca libido que o cara tem, Já ele vai ficar direciona destinado para isso, na masturbação e né? o E encontro aí, não vai acontecer, né? então, não sei. Tipo, com as frequências diminuindo, eu não sou muito otimista nesse cenário de que, né, cada vez que vai ter com uma qualidade. É porque justamente eu acho que é sintomático, né? Se o É, casal não consegue arrumar ali dois, não tô falando um número qualquer, né? Mas assim, um período a cada quantos dias, não, mas é legal. né? É porque isso é uma provocação que eu faço, porque quando a gente vê do lado. Falando em casais heterossexuais, né? Quando a gente vê o lado das mulheres, também pode ter isso, porque a gente entende que hoje as mulheres decidem muito mais também quando querem transar. E a gente Uhum, tem um histórico de que isso é muito recente. As mulheres não tinham essa possibilidade de dizer hoje eu quero, hoje eu não quero, né? E às vezes, para alguns casais, eu sinto que existe até uma opressão na necessidade de ter a relação. E o sofrimento às vezes vem porque, igual, antigamente a gente falava, né? Um dado, aquilo que você falou da ciência que foi mudando ao longo do tempo. Antes, para um casal ser sexualmente ativo, eram 3 relações semanais, pelo menos, né? E hoje a gente diz, é uma coisa muito mais subjetiva. Ah, o casal tem que estar satisfeito sexualmente. Então é só para tirar o peso do número também, né? uhum, Não do ponto de vista do. A gente tem que olhar individualmente, né? Ah, a sim. gente tem poucas relações sexuais, mas a gente está feliz, nenhum dos dois está sofrendo. Toda vez que a gente tem relação é ótimo. A gente está tendo menos relações sexuais porque a gente acabou de ter um bebê e é Uhum, uma dinâmica ali que, até para ter tempo de conseguir, e quando a gente tem tempo, às vezes a gente não tem vontade. É um cenário que é aquilo que você falou, é diferente daquele casal que já não tem mais conexão, comunicação, né? Porque uma das estratégias terapêuticas é também estreitar o laço e fazer com que a comunicação sexual do casal seja cada vez maior, né? Então são casos e casos, né? sim. E o número em si de atividade sexual talvez não seja o que está definindo o quão saudável é, né? Acho que assim, falar saudável também é uma questão. Saudável, a gente, cada vez mais na medicina, a gente. Saudável é aquilo que a qualidade de vida tá boa, né? Tipo assim, É. isso tá para qualquer coisa, para saúde mental, tipo assim, tenho tal e tal coisa, eu fico um pouco ansioso com essas coisas. Tá, mas você é feliz? Isso impacta a sua vida, né? Você tá feliz assim? Não, tô feliz. Então, tudo bem. Um pouquinho de. É normal, a ansiedade, por exemplo, é uma coisa que é você ficar sofrendo por uma coisa que pertence ao futuro e não ao presente, né? Isso que é a Uhum. ansiedade. Então, não, obviamente, todo mundo pode ficar ansioso de repente, amanhã vai ter um negócio importante. Às vezes, hoje você já tá meio tipo assim, meu, será que vai dar certo amanhã? Né? Tipo assim, e não é por isso que você tá com um problema de ansiedade, né? Então, a mesma coisa. Sempre é ponderar se isso afeta a sua qualidade de vida, né? E aquilo, né? De não é a coisa em si, mas é o que a gente está fazendo com aquilo. Por exemplo, a gente sabe que o modelo hoje de mídia social e de consumo de internet que a gente tem, a gente passa muitas horas na frente das telas, tudo isso tem um impacto. Mas a gente consegue também usar essas ferramentas para uma coisa que tente resolver também o problema, né? Então, estamos aqui hoje num podcast falando de saúde sexual, Uhum. tentando gerar reflexão para que as pessoas ouçam, para que os casais ouçam, né? Quem está ouvindo a gente e talvez chame, né? As mulheres que me acompanham, talvez falar para, né? Leva lá para o companheiro, né? Mostra para ele, porque Sim. isso já é um movimento, né? Muitas vezes as mulheres acabam tomando essa iniciativa de tentar ajudar o companheiro e dizer, né? Não que seja responsabilidade dela, que lógico que isso tem sido discutido cada vez mais, os homens se apropriando também da autonomia e da própria saúde, né? Mas a gente sabe que quando você tem apoio ali da parceria de fazer algum tipo de acompanhamento e tratamento, e a tecnologia vem para isso, né? Estamos aqui discutindo sobre isso e a plataforma também, né? Uma plataforma digital que consegue a homens trazer isso e facilitar. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia traz algumas coisas, ela também. Então, acho que não é a coisa em si, né? O que a gente vai fazer com isso? Então, o que a gente vai Sim. fazer com a tecnologia? Então, a gente consegue também pegar isso e tentar romper algumas barreiras
E acho que, de certa forma, promover mais saúde sexual para todo mundo e que a pessoa tenha qualidade de vida e se sinta saudável, né? Sim, acho que a ideia é a gente. No começo da nossa conversa, eu estava falando assim, a tecnologia deveria ajudar a gente. Às vezes a gente cai na armadilha de fazer com que a gente até fique mais produtivo, mas que ela faça com que a gente fique menos feliz, né? Então a Perfeito. gente tem que usar justamente as coisas em nosso benefício, né? Acho que essa é a ideia. Até porque você estava falando assim, dá para ser feliz. Por exemplo, pode ser que chegue uma situação em que as pessoas decidem que assim, elas são felizes, elas estão vivendo bem, mas elas não transam.